Sejam muito bem-vindos ao nosso 8º episódio do podcast. Meu nome é Alice. Meu nome é Farney. Eu sou Marcela. Eu sou Luísa. E esse é o White Pop! No episódio de hoje nós vamos começar uma nova saga nos nossos planejamentos aqui. Conversando assim, sobre vários grupos e artistas específicos. No episódio de hoje a gente vai falar sobre o que é Red e o que é Velvet. Eu vou falar mais sobre o Red Velvet. O que nos uniu o grupo de K-pop que já tem 10 anos, que as meninas maravilhosas, elas lançaram recentemente um filme para abordar um pouco sobre a história delas e a carreira delas. É um grupo muito especial para todos nós, que foi o que nos uniu. E vamos abordar também falar sobre clipes icônicos e músicas que mexem muito mais com a gente e toda a história por trás das meninas. Vou começar pela pergunta, né? O que é Red Velvet? O que é? Red Velvet né? Não vamos falar foi. Ainda é. Red Velvet é um grupo debutado pela SM. O grupo contém 5 integrantes. As meninas são todas assim, a Maria já falou, belíssimas, talentosíssimas. Elas debutaram em 2014 com o single Happiness. Inclusive, nessa época em questão, muito novinhas, né? Ainda não tinha a adição aí da Yeri. Mais tarde, né, com o comeback de Ice Cream Cake, e ele foi colocada no grupo. E acho que o que a gente pode muito falar sobre e comentar são os 2 conceitos que o grupo faz. Para mim, Red Velvet não é um conceito que elas pegam. O conceito é elas. Exatamente. Porque é interessante a gente falar um pouco sobre o conceito delas, porque basicamente todo álbum que elas lançam, elas nunca lançam com um conceito anterior ao outro. Uhum. Acho que o único assim que a gente pode dizer que é o mesmo é um conceito do R&B, que em todo o álbum tem que ter 1 ou 2 músicas no estilo R&B. De resto, elas fazem uma salada de frutas tão gostosa nas músicas delas que o álbum se torna único. E a própria Yeri, no próprio filme que foi lançado recentemente, ela sabe muito bem que elas são chamadas de Master B-Side, porque elas conseguem fazer B-Sides lindíssimas. São músicas que você consegue consumir e você pensa assim, gente, isso aqui poderia muito ser uma title, mas tá como B-Side, e é uma B-Side linda, que junto ali do álbum faz um conceito tão fechadinho, tão bonitinho, que você fica tipo, gente, incrível. Então, o Red Velvet, ele chama a atenção justamente porque ele consegue fazer todo tipo de conceito, né? As meninas são muito dinâmicas, elas têm uma voz que combina muito. Então, é muito interessante, por exemplo, igual no álbum que tem o Zinzalabim, que uma das... tem o Zinzalabim, aí tem umas outras músicas que elas fazem um coral com a própria voz. Isso se torna meio que um som de fundo para elas continuarem cantando. Uhum. Todas as camadas de sons que elas fazem com a voz delas, que tem muita personalidade, tem diferença entre si, destacam muito o grupo. Tanto que é difícil você ver um grupo que, do mesmo jeito que as vozes harmonizam, Exatamente. Elas separadas funcionam muito e se destacam entre si. Então, é muito interessante, igual nós que somos fãs, a gente vai ouvir Cosmic, e aí tem a Wendy fazendo aquelas notas interessantes, mas quando a Wendy não conseguiu se apresentar, a Joy foi lá e fez. Ficou lindo. Ficou maravilhoso, e ao mesmo tempo diferente, elas sustentam aquele trabalho, e elas trabalham muito com a voz, né? Eu já falei algumas vezes aqui que eu fico muito incomodada com artistas que têm playback o tempo inteiro, estão dublando o tempo inteiro, e não conseguem entregar aquilo nos shows. Uhum. E o Red Velvet consegue entregar, elas cantam muito, elas têm segurança, elas têm presença de palco. Tanto que uma das críticas que eu vi sobre o documentário delas foi justamente por elas serem um grupo old school, que é o grupo que, no caso que eles estavam falando, é um grupo que canta.
Então elas se destacam por isso e elas têm muito carisma, né? Elas funcionam muito bem. E assim, eu acho que eu não vi nenhuma polêmica de treta entre elas. Assim. É verdade. Elas parecem ter um funcionamento muito bom, uma irmandade entre elas muito interessante. Meninas, Marcela falando que as meninas são muito engraçadas. Gente, pra quem já assistiu Level Up, que é tipo um programa de variedades que a SM fez pro Red Velvet. Gente, as bichas, gaita demais. Elas adoram assim, ficar zoando uma e outra. A Irene e a Irene, acho que a Ieri, elas são muito competitivas. A Irene, principalmente, tipo assim, são coisas que a gente fica assim, chocado. E, então, quem não assistiu e às vezes quer assistir, ou então, para quem também quiser conhecer um pouquinho mais do grupo, pesquisem, sabe? Lá no Twitter, então vocês vão achar tudo legendado. Então, vai achar tudo bom dia, assim, ó, o link, perfeito. Né, no Twitter, e temos também outras alternativas que a gente consegue encontrar material legendado, que graças a Deus, graças ao fandom, o pessoal aí se empenha muito, né, para poder trazer essas traduções para a gente poder a gente acompanhar, né, e as queridas. E essa questão da harmonia, eu vou falar como uma novata no grupo do Red Velvet. Não vou dizer que eu estou dentro do fandom ainda, mas eu me apaixonei pelo filme. Chorei da metade para o final do filme, assim, inteiro. Foi muito lindo o filme, elas falando que elas realmente sentem uma harmonia entre elas e uma união, uma irmandade muito grande, que uma vai apoiando a outra, porque a gente tem, né, a Seulgi fazendo o álbum dela, né, que a gente comentou no primeiro episódio, o lançamento. E eu lembro delas comentando isso no filme, a gente teve a oportunidade de assistir o filme, que elas comentam, eu não lembro qual que comenta, que elas sentem essa harmonia quando todas as vozes se encaixam no coral. E as vozes elas se unem para se tornar uma só. É emocionante isso quando elas falam no filme. E eu escutei isso no próprio filme, em outras músicas a gente consegue perceber isso. E é muito lindo, é muito tocante. Elas têm uma amizade ali verdadeira, vocês conseguem perceber que nunca escutamos nenhuma polêmica a respeito delas, a gente nunca conseguiu ver nada né, de desamizades, inimizades ou competição ali entre uma se achando melhor que a outra. Você consegue perceber que o grupo ele é um bolo mesmo, né? Ele é o Red e Velvet, ele é unido. E falando sobre o Red e Velvet, a gente pode pegar o gancho aí e falar sobre os conceitos delas, né? A gente falou de conceito, mas qual é o conceito delas? O que divide elas entre Red e Velvet? Então, o Red é aquele conceito mais feliz, mais alegre, onde elas vêm assim, de uma forma mais colorida. Geralmente não, os comebacks de verão delas, né? Que é Power Up, Red Label, né? Coloridos são no conceitos Red. E o conceito Velvet é aquele conceito assim, mais veludo mesmo, uma coisa assim chique, mais sexy também, né? A gente tem aí Psycho, né? To Kill também, que veio com o conceito Velvet, Bad Boy, né? Bad Boy, inclusive, que fez um sucesso assim, absurdo nos Estados Unidos. A SM perdeu, investir mais na carreira para assim, mais pessoas conhecerem e sair ali da bolha mesmo. Psycho realmente foi uma música que, até hoje, inclusive, é uma música que muita gente que não conhece o Red Velvet conhece o Psycho. Então, tipo assim, é uma música que a SM está perdendo ainda, porque é uma música que, se ela investir vamos dizer, vamos fazer um rebrand, ou então vamos relançar uma nova roupagem, o Red Velvet teria mais visibilidade. Porque Cosmic e Psycho quebrou bolha. E uma coisa interessante também do Red Velvet, também, além dos conceitos, é que mesmo nesse conceito feliz e nesse conceito mais maduro, elas têm uma coisa em comum, que é o surrealismo, que é algo voltado mais pro medonho, algo ali meio Alice no País das Maravilhas,
algo bem, tipo assim, tem uma palavra para Fantasia, isso, né? fantasia. E é uma coisa que, tipo Traz um assim, universo. é isso que dá a cereja do bolo para que elas sejam realmente originais, né? Uhum. Elas conseguem explorar uma gama de coisas, né? Então, o que eu acho interessante no Red Velvet é que eu nunca sei o que eu devo esperar no comeback delas. Então, mesmo que seja um conceito Red, eu não sei o que esperar desse conceito Red, porque elas sempre conseguem inovar. Eu nunca vou esquecer de quando elas simplesmente vieram com o Feel My Rhythm e elas de bailarinas. Eu não estava esperando isso. E o CD desse tamanico. Eu não estava esperando isso. É uma caixinha de música, gente. Sim, elas conseguiram entregar uma delicadeza que vai desde pegar uma música clássica e reformular até o tamanho do CD. É tudo uma delicadeza, é todo um conceito pensado. E assim, eu sinto que existe um carinho em fazer as coisas. Sim. Uma Red dedicação Velvet, muito sim. grande ali para fazer o que ser Red e o que ser Velvet de uma maneira muito, como você fala, né? Marcante, Colocar um compromisso ali maior, dedicação maior, né? Para os fãs, Uhum. para poder ter toda essa. Cada álbum é de uma maneira, cada conceito é de um jeito. Mesmo que é Red, mesmo que é Velvet, você não vai saber que é só Red ou só Velvet. Eu tô aprendendo, tá, gente? Até porque elas poderiam entregar, tipo assim, umas B-sides meia boca. É uma coisa básica, uma coisa mais ou menos. Mas eu realmente não acredito que as B-sides delas são isso. Por quê? Porque, poxa, Ice Cream Cake, as B-sides até hoje funcionam. Sim. Se lançar hoje, funciona. Automatic mesmo. Nossa senhora. Não, o clipe de Automatic é uma coisa, assim, extraordinária. Inclusive, o Red Velvet vem pegando esse conceito assim de Red Velvet desde o debut delas. E Happiness veio uma coisa assim, bem animada, alegre. Parecendo Aí, um festival de verão ali, né? Elas fazem esse conceito e aí, tipo assim, logo após o debut com Happiness muito animada, vem Be Natural, que é tipo assim, um cover do SNS, que é da SM também. E assim, uma coisa bem assim, sexy, né? E bonita, enfim. Não, e uma coisa também que seria bacana a gente falar também é igual, por exemplo, dessa era delas debut, pós-debut, tem os mini. O álbum, aliás, o Red e o mini Velvet. Porque o Red é tipo algo mais feliz, mais alegrezinho. Sim. E o Velvet é mais tipo R&B, algo mais maduro, né? Que vem ali também com as músicas um pouco mais melancólicas. Que inclusive ambos os dois são perfeitos. Inclusive o MV de Dum Dum, do The Red, já assim, ganhou muitos prêmios por conta da tecnologia, de tudo assim que é envolvido. A gente falando sobre CDs, eu já comentei isso com alguns outros amigos. Colecionar álbum de K-pop não é tipo pegar um CD e colocar para escutar é a última coisa. Exatamente. Porque é toda uma de experiência ter de abrir, sabe? Tem essas versões que são limited, né? Então, assim, por exemplo, essa caixinha de música que Marcela falou, que é do Feel My Rhythm, o conceito de Chill Kill também é toda uma coisa assim mais voltada para um tradicional assim da Coreia e tipo assim a versão limite do Chill Kill é uma bolsinha que o pessoal antigamente usava muito. A de Birthday, a versão limite é um bolo, né? Então tem todas essas versões que, gente, quando você vê assim, ó, você já tá com uma coleção enorme e não são muitos grupos que fazem esse tipo de álbum assim, com esses formatos diferentes. Assim. E falando sobre essa questão de colecionar álbuns, inclusive, vou fazer um link aqui, ó, pegando lá atrás, no episódio anterior, aonde a gente falou sobre o nosso bicho aqui de comprar álbum, que veio dela, de Luísa. Então, ó, se você começar nessa, você não vai sair mais não, viu? A propósito, apesar de eu não saber todos os álbuns direito, no início eu ficava assim, sem entender como funcionava o Red Velvet, sem entender o que era esse conceito Red e Velvet, porque um dia Luísa chega com um álbum todo florido, cheio de cores, parecendo assim
Não lembro qual. Era um que elas... É bem florido, assim, bem alegre, lindo, maravilhoso. É o Full É o que Rhythm, tem- só que é a versão de caderninho. Era É lindo. ela chegou me mostrando, eu, nossa, Acolchoado. lindo, maravilhoso, todo florido, amei. Depois ela do nada me manda umas fotos. Aí as meninas do Red Velvet vão lançar um novo álbum. Quando ela me mostra a foto, elas todas na floresta, parecendo umas bruxas, tudo Cosmic. trevoso. E não era Cosmic, era Essa aqui, eu outro. acho. E elas todas era. assim com a fotografia Essa de guerreira. elas de guerreira, meio de bruxa, meio assim, trevosa, meio no meio do mato, de noite. Aí assim, gente, como assim? Elas não estavam ali no meio de uma floresta cheia de flores coloridas, tudo amarelo, lindo, papagaiado, né? Todo parecendo um festival de verão. Aí do nada elas estão ali no meio da noite, no meio do mato, de novo. Eu, como assim? Agora eu consigo entender bem o que é isso, o que é Red, o que é Velvet. E foi o lançamento. Eu tinha acabado de comprar um. E você me mandou as fotos do outro. E eu, como assim? O que é esse conceito? Porque do nada mudou tanto. E eu não entendia bem o que era isso, né? Do porquê que elas têm essa dualidade, como se fossem duas pessoas, mas ao mesmo tempo são elas ainda. E elas conseguem transitar entre todos esses estilos de uma maneira muito leve. Mas eu não entendia bem o conceito do que era Red e o que era Velvet antes. Então, por isso eu estranhava um pouco. Acho que hoje elas estão ganhando mais popularidade também, porque está se falando mais sobre essa dualidade delas, né? E com o filme, né? Vamos falar do filme que mostra esses dois pontos de vista ali do grupo. Que foi bem interessante para mim, né? Que eu não tinha tanto conhecimento do grupo. Foi lindo o filme, o show que elas fizeram no filme. E elas falando também, as entrevistas que elas falam. Gente, eu espero, assim, do fundo do meu coração, que um dia a SM, sei lá, fala assim, ó, gente, vocês vão ficar aí um ano só fazendo turnê, vocês vão pra tudo quanto é lugar, vir pro Brasil, porque eu, na minha cabeça, logo quando eu entrei pro fandom, na minha cabeça, o primeiro show de K-pop que eu iria na minha vida era um show do Red Velvet. Infelizmente, não aconteceu dessa forma, mas tá tudo bem, porque também o Twice foi perfeito, né, ao vivo, mas assim, foi justamente essa sensação, assim, você escuta tudo, você vê tudo, você compra, e apesar, é lógico, né, só de você estar ganhando ali um show para você assistir, tá ótimo, você tá ganhando, você tá pegando o show ali e assistindo, mas a sensação de estar vendo ao vivo, sabe, ai, não sei, gente. Nossa, imagina. A gente podia tomar uma música assim que cada um gosta muito assim do Red Velvet. O que vocês acham? Uma música é pouco. Ah, mas a gente vai ter que cantar. Uau! Tchau, mas Vamos falar um álbum então. Eu adoro o álbum Queendom. Apesar de Queendom não ser a minha title favorita, eu ainda acho que Feel My Rhythm é uma coisa assim que eu não vou conseguir esquecer. Mas as B-sides de Queendom são perfeitas, inexplicáveis, maravilhosas. Eu gosto muito de Better Be, eu acho que até então, eu acho que é minha música favorita. E eu acho que nela elas estão com uma harmonia, assim, com vocais impressionantes. Toda vez que eu escuto ela, eu me surpreendo, porque sempre tem elementos muito bons na voz. A produção da música foi muito bem feita para poder encaixar aquilo. Cosmic também é uma title maravilhosa. O jeito que elas cantam, cada uma passando uma mensagem, um sentimento enquanto elas cantam, é muito legal. E o clipe super bem feito, né? O que é normal também. As todas tinha coisa de Red Velvet, a gente já sabe, a gente já dá o play sabendo que elas vão entregar. Que vai ser algo surpreendente e que vai emocionar. E que vai ter vocal, né? O Tio Kill também tem vocais maravilhosos. Aquela ponte dela final. Pegou com tudo aqui agora. Vai, não pode? Os 10 anos delas, não era só um álbum. Estamos recomendando pra vocês. Não, mas deixa a Diva falar, pode falar. Aquela ponte do final, que elas vão fazendo aquele aumento vocal, Nossa. Aquilo é muito difícil. Se você não tiver muito treinamento vocal, você não consegue fazer aquilo. Gata, inclusive, falando em Tio Kill, eu vi o behind the scenes, onde elas estão gravando o áudio, até elas tiveram, tipo assim, pausar. A própria Wendy, inclusive, ela teve que terminar a parte dela no dia seguinte, porque ela não estava conseguindo alcançar uma nota. E aí mostrou ela em casa, treinando o vocal, para ela no dia seguinte alcançar. Ela falou assim, gente, já são meia-noite, tem que dormir, beber e acordar amanhã com a voz boa. Mas eu estou aqui treinando, porque eu não estou conseguindo. E ela lá fazendo o treino. E tipo assim, você vê
que elas entregam realmente a Elas música. se dedicam muito. Elas Elas poderiam usar são o autotune e pronto, mas não, elas realmente se preocupam muito. Quando eu vi o behind the scenes do Cosmic, a gravação do Cosmic, foi da mesma forma. Porque elas dirigiram o próprio vocal lá, né? Também. E aí, eu lembro que até o cara falou assim com a seu guia, parece elegante na hora que você for cantar. E, cara, quando você ouve, você sabe que ela está sendo elegante sim, na hora de cantar. A própria Lili, quando ela vai começar a cantar uma música, antes ela chega e fala assim, qual o sentimento que eu posso passar aqui na música? Tanto a Irene quanto a própria Iri pergunta assim, não, tem que ser tal coisa assim nessa frase. A Iri tenta várias vezes a mesma frase. Uma frase. Tem artistas de que não faz isso. Mas elas entregam tudo ali. E tipo assim, isso aqui é interessante, porque elas fazem música, elas fazem arte, elas são artistas. Sarney falou da questão de To Kill, que a Wendy falou que é uma música difícil, inclusive na época, quando saiu, ela foi no Bubble e falou justamente isso. Que a To Kill foi a música do Red Velvet mais difícil de gravar, tá? Porque tipo assim, muito, muito alto, né? Então, assim, foi muito difícil para ela. É uma música que parece que ela tá, tipo assim, cada momento ela vai crescendo, 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 ficando mais fina, né? Isso é o álbum? Você não falou? Exatamente. Sobre o álbum, eu acho que, tipo assim, de todos os tempos, com certeza o The Perfect Red Velvet, que, inclusive, todas as músicas ali não são skip nenhuma, todas. E, atualmente, inclusive, não é um álbum, é um mini, que eu estou, tipo assim, consumindo bastante, que eu me descobri escutando ele, e gostei de todas, que é o Summer Magic. Todas ali são muito gostosas. Make Zoo é um pouco vergonha alheia, porque começa a conseguir fazendo mas depois disso aí, é uma delícia. Eu fingi que essa música não existe. E, tipo assim, só pra fazer uma adenda aqui, que eu falei mais no início sobre o The Velvet, é um álbum com os R&B lindos. Eu ia falar que eu acho que é o thriller delas. Sim. É o thriller delas. Ela dá pra ver a perfeição ali, ó. Nossa, o vocal delas, a instrumental das músicas, o conceito do mini, a title desse mini, que é muito linda, que, pra quem não sabe, né, a title é o 771 This Night, né? É isso mesmo, né? One of This Night. Então, tipo assim, lindo. Sem mais. De álbum, eu não tenho propriedade para falar dos álbuns todos das meninas, mas eu as conheci com Picaboo. É uma música que me traz boas memórias, porque foi quando eu tive uma boa conversa com um ex-aluno meu a respeito de K-pop e a gente entrosou um pouco mais a respeito, né? A gente teve uma boa diálogo, uma boa conversa a respeito de K-pop no geral, né? E tanto que teve até uma apresentação de uma aluna com a música, no caso do Blackpink, na época na escola e tudo mais, mas isso chamou a atenção dos meus alunos para poder eles perceberem que eu gostava de coisas que eles curtiam também, e era algo que eu tento sempre me comunicar com os alunos do que eu gosto e do que eles gostam para poder fazer isso na escola. No momento não estou atuando na escola, mas em relação a álbum ou músicas assim, do Red Velvet, né, ficava mais memória afetiva. E Cosmic mexeu muito comigo quando eu escutei a primeira vez. No filme, a apresentação delas de Cosmic é maravilhosa, porque quando elas estão cantando os versos pré-refrão, o clipe, né, o vídeo, ele tem uma formação, e aí, de repente, quando vem a parte do refrão, o telão, né, no fundo, explode em flores e cores e luzes, e parece assim que na hora do refrão vem aquele momento assim, de alegria, elas jogam flores em cima de você. E no momento que elas estão cantando os outros versos ali, elas estão no obscuro, parece que elas estão num outro universo, mas de repente se abre ali para você de uma maneira que o refrão vai te resgatar e vai te jogar uma alegria de volta, assim, toma flores da sua cara, tipo assim. E é muito linda essa parte, além do clipe também, né, do MV, que é maravilhoso. Quando lançou, eu não sou tão fã, tão dedicada como a turma, como os meninos, mas
Me emocionou também, porque, querendo ou não, é arte e é uma forma de, quando você está escutando, você se envolve com a música, você, mesmo que você não está entendendo nada da letra, você se sente ali numa nostalgia, que é o que todo mundo comentou a respeito de Cosmic, trazer a nostalgia de qualquer lembrança que vai fazer você se sentir feliz com a lembrança boa. Então você tá, parece que você está num lugar escuro, recluso, e de repente vem o refrão e te joga uma alegria ali da nostalgia, mas de uma coisa boa. E assim, é muito lindo, é emocionante e. Vai chorar? Vai chorar, meu Deus. Nem E nós. depois fala que não é fã. Nem nós. Eu emocionada hoje, desculpa, gente. E outra música que me deixa muito feliz é You Better Know. Não tem mais o que falar, acho que eu já comentei e recomendei essa música uma vez, que foi no momento que Luísa me mostrou a música e eu peguei ela para ver a tradução, que foi o momento que a música me tirou de um momento que eu estava muito, muito reclusa e é o que Red Velvet faz com a gente. Eu nem sou muito fã das meninas e já tô assim. Animou. Imagina eles quando viram os filmes. Então, assim, é muito... É mágico o que as meninas fazem. Apesar de eu... não sei, eu vou dizer que eu sou fã agora. Armaram com a fã. Mexe comigo, eu gosto muito de pensar nesses conceitos delas e do simbolismo que elas tentam transparecer nas músicas e a equipe por trás criando ali o visual, criando a imagem, criando todo o conceito, o instrumental, tudo, os mínimos detalhes, as roupas delas fazem você se sentir que está num lugar mágico. Acho que eu posso colocar a Red Velvet como um grupo mágico. Uhum. Que te transporta ali. É inexplicável a felicidade que elas conseguem trazer pra gente. Assim. Uhum. É uma coisa que, em muitos momentos, me desconectava da realidade. Você vê o Look mesmo, é uma música super divertida e gostosinha. E ela tem uma vibe, assim, que, sei lá, se você tá triste, você fica feliz. É Serve também, dá uma vontade, assim, de... você já esquece que tava triste antes. Exatamente. Dum, por exemplo, gente, quando você pega pra escutar, você fica tipo assim, super. Gente, agora eu tenho vida, eu posso. E também elas têm música também que nos acompanha muito na tristeza, né? Igual, por exemplo, atualmente, o Cosmo, por exemplo, é uma música maravilhosa pra isso. Tem os R&B delas que são mais contidos, que você fica mais tranquilinho. Tem aí outras músicas também delas que tem esse universo que te deixa também mais recluso. Mas a grande maioria das músicas delas, mesmo sendo as mais sombrias, tem um fundo ali de felicidade, pra te colocar pra cima. O próprio To Kill, que é uma música que é meio sombria, mas que, tipo assim, gente, te deixa lá no up. Eu tô um pouco assim chocada que Fanny falar To Kill, sendo que o moço desvive no MV. E Fanny falando que coloca a gente lá pra cima. Mas A primeira música que eu conheci do Red Velvet foi Peekaboo. Então, assim, pra mim é muito forte, porque a primeira vez que eu assisti, que eu vi que elas seduzem o entregador de pizza para poder, desviver. Desviver do brincando de pega-pega, dentro da casarão. Pega-pega, tipo assim, aquela questão daquela pizza cheia de diamantes, aquele trem, tipo assim, grudou tanto assim na minha mente, que eu falei assim, nossa, isso aqui, pra mim, isso aqui é arte, esse negócio aqui. E a partir disso, que eu comecei a escutar o Red Velvet, o Perfect Velvet, pra mim, é um álbum, assim, realmente de entrada no fandom. Inclusive, desse álbum saiu minha música favorita da vida, I Just. Um dia eu ainda vou fazer uma tatuagem com letra dessa música, que é muito, muito importante pra mim. E Farney falou de coisa de sofisticado, de colocar pra cima, mas Red Velvet também tem muitas músicas sexys, vamos colocar assim. Wild Side mesmo, que foi o último comeback japonês delas. Gente, ó, perfeito, fala um pouco, dão atenção um pouco. Essa title foi assim, ó. Quando saiu, foi tipo assim, Feel My Rhythm, uma coisa assim, música clássica, uma coisa assim, bem chique, bem
bem assim sofisticada aí tipo assim, já veio assim um comeback japonês com Wild Side, tipo assim, elas muito assim tentando roubar um cofre. E ela super sexy lá no lindas, maravilhosas. Se querendo. Nossa, foi assim, ó, chocada, assim. Acho que se fosse pra não poder falar, ó, gente, ó, pega ali o Perfect Velvet e dá uma escutada e pega também o Bloom. A partir do momento que a gente conhece mais, que eu conheci mais a Yeri, caí de amor pela pequenininha. Né? Ela é engraçada, ela atua bem, inclusive sofre muito hate até hoje por ter entrado depois, né, no Red Velvet. A gente sabe que grupos quando debutam com uma formação e depois acabam tendo a adição de algum novo membro, ou pode acontecer também de retirar algum membro, recebe muito hate por isso. E ela pega muito hate, ou até mesmo menos popular das meninas. Mas assim, é talentosíssima, uma fofa. Pra mim, a gente fala, quando a gente tem um membro favorito num grupo, a gente chama de bias. Então, minha bias é a Yeri. A minha bias é a Joy. Eu acho a Joy extremamente carismática. Eu gosto de todas, né? Igual ela falou. Eu acho que não tem como você ser fã de Red Velvet e não gostar de todas, porque é inegável que todas têm talento e são complementares. Mas a minha favorita é a Joy. Eu acho a Joy extremamente carismática. Ela é engraçada. Ela é o tipo de pessoa que eu gosto, que é aquela pessoa que não esconde o sentimento. Se ela tá incomodada, você vai ver na cara dela, ela vai transformar no cara de bosta. Acontece. Mas, assim, ela sempre entrega carisma. E eu gosto bastante também da voz dela. Assim. Acho que ela traz um tom doce para algumas partes das músicas. A minha bias é a Sugi, porque até então eu acho que ela consegue entregar muito da dança, porque tem muitos vídeos, inclusive, dela treinando juntamente com a Irene, inclusive, onde ela entrega ali muito da dança. Se ela erra, ela realmente fica muito decepcionada com ela mesma. E não somente na dança que ela entrega, mas tipo assim, no vocal também, porque ela consegue ali transportar a gente com um sentimento muito doce quando ela quer. E também quando ela quer ser mais sexy, a voz dela puxa mais pro sexy. E, tipo assim, eu gosto muito dela também porque os lançamentos solo dela, as músicas que ela canta no solo, são músicas que batem exatamente com o tipo de música que eu gosto. Que é uma coisa mais sombria, mais sexy, algo mais instigante. E, tipo assim, menina safada, sabe? Muito bonito. Eu acho muito legal porque ela vai de 8 a 80. Ela consegue ser fofa e ao mesmo tempo consegue ser uma mulher mais madura. Ela consegue entregar ali algo mais doce, ao mesmo tempo algo mais elegante. Inclusive, no Nibi Natural, ela tá lindíssima com aquele cabelo dela, mesmo sendo um cabelo bem estranho, ela está entregando tudo ali, não sei, no conceito. E no carão. É porque, tipo, liso assim, encaixado na ponta, porque é bem estranho. Mas ela conseguiu. Cabelo mais estranho que é meio roxaludo, né? Porque cada uma tá com cabelo, tá com cabelo. Não, mas o Russian Roulette dá até pra relevar. O cinza ela bem, velho, pelo amor de Deus. O cinza ela bem, a roupinha de explanador é foda. Russian Roulette, o cabelo o cabelo lá atrás tá tudo pior. O cabelo lá atrás, ó. Aquele cabelo Russian Roulette combina, a estética combina com a música a ali. apropriação cultural ali. Mas existe asiáticos de cabelo crespo. Tem. E você, bebê? Conhecendo agora ela, pelo que eu vi ali, principalmente no filme que eu vou falar que é o meu foco ali no momento, né? A respeito de conhecimento das meninas, é a Wendy, que o vocal dela ali assim, me arrepiou em algumas músicas. E a Joy, eu percebi ela muito brincalhona. É uma grata. E principalmente em uma cena que eu não me lembro mais qual a música, mas todos levantavam a mão para poder fazer uma coreografia final. E a Joy esqueceu que tinha que estar ali junto com as outras meninas e estava ali aleatória, perdida no mundo dela. Depois ela lembrou, eu até fiz o meme para os meninos dessa parte.
Não, mas assim, foi um momento muito descontraído mesmo. Ficou Assim, lindo, foi muito engraçado. que assim, acho que não foi proposital, você viu que foi ali, ups, esqueci que eu fiz uma coisa errada ali, mas ela conseguiu contornar a situação. Ficou um momento divertido numa música mais emotiva delas. Uhum. E até o momento, as duas minhas baias são elas, mas eu gostei de todas. Comentem aí, fala pra gente o que vocês estão achando aí do grupo, o que a gente está comentando. Nos sigam nas redes sociais, né? Siga nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. E mais algum? Recomendações. E para recomendações, eu indico a vocês o filme, que foi o que me conquistou, as meninas. Red Velvet Happiness Diary, My Dear, revelou em cinemas. Está nos cinemas aí nas capitais de todo o Brasil. Felizmente, Eu acho que está em Só todo na o capital, Brasil. São Paulo. E com jeitinho a gente... E tem aí a receita do bolo no Twitter, tá, gente? Tem na grande locadora mundial. No meu caso, eu vou indicar aí o álbum que é a miscelânea, né, dos dois lançados do festival Revel, que é The Revel Festival, Finally, onde ele tem a compilação de músicas bem famosas dela, inclusive Psycho tá nela. Muita música boa. E também tem o In and Out, e por aí vai. Então, tipo assim, vale a pena conferir. E se vocês gostarem desse álbum, procurem os próximos. Eu vou indicar tanto o Queendom quanto o Feel My Rhythm. Para mim são os melhores álbuns, eu gosto bastante. E eles têm um estilo diferente, assim, entre si. Eu acho que o instrumental diferencia um pouco um do outro. Mas os dois são incríveis. Vocês vão gostar. Né, Luizinha? Gente, eu vou indicar RBD, né, que é Really Bad Boy. Inclusive, é muito injustiçado, tá? Mas assim, eu não vou indicar só a Title, eu vou indicar o mini todo, porque não tem uma música ruim. É um trabalho assim, ó, perfeito, que vai na frente e fecha lá no final. É ótimo! E eu também quero indicar um anime. Assistam Paradise Kiss. A música de Paradise é perfeita. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso especial aí, né? Do nosso novo quadro falando sobre um grupo específico, um artista específico. Curta, comente, compartilhe nas nossas redes sociais. Mandem mensagens aí sobre o que vocês aguardam nos próximos episódios e também o que vocês curtem aí do Red Velvet. Quais as músicas favoritas, quais os clipes favoritos delas. Se vocês têm alguma bias dela, né? Qual que é a sua preferida? Todas são suas preferidas. E é isso. Um beijo. Siga pra você. E quem quiser também indicar, né, um grupo para poder ser falado aqui. Indique um grupo para o próximo episódio. Um artista especial. Um artista. Não precisa ser do K-pop não, viu? Viu, gente? Isso, aqui a gente fala de cultura de pop tudo. geral, né? Tchau. Tchau, gente. Até o próximo.